vocês. Mais uma quarta-feira, estamos juntos aqui na nossa palestra ao vivo do Santuário Espírita Caminho do Bem. Hoje, aproveitando um pouquinho esse frio que veio nos abençoar, né, amenizando um pouco o calor natural daqui de Cuiabá, mas em compensação também é um pouco pior, né, o frio, porque ele facilita um pouco mais a disseminação do nosso querido amigo vírus que está andando por aí. Então, vamos dobrar os nossos cuidados, melhorar as nossas atenções, que esses dias de frio são muito agradáveis a ele, e assim como é agradável a nós também, né? Então, é um vírus bastante esperto, porque ele gosta de uma temperatura mais fresca, mais amena. Vamos lembrar também a todos vocês, como a gente sempre vai lembrar, toda vez que nos encontrarmos aqui, de que os nossos tratamentos estão a todo vapor, tá? Temos os tratamentos nas segundas, nas terças, nas quartas e nos domingos, às 8 horas da noite, horário Cuiabá. E recebemos essa semana a orientação de concentrarmos nos tratamentos de segunda-feira todas as pessoas que vêm nos pedir ajuda quanto a receberem as boas irradiações e as boas vibrações para aqueles que estão infectados com o Covid-19. Então, todos vocês que souberem de alguém, que seja conhecido, familiar, amigo do amigo do amigo, primo do cunhado, do irmão, do vizinho, não importa. Traga-nos o nome e a localidade, ou seja, a cidade em que a pessoa está, pelo menos a cidade, e nós então vamos colocar nas irradiações específicas de segunda-feira, 8 horas da noite. Também para toda e qualquer pessoa que queira fazer, porque nós temos amigos nossos, conhecidos nossos, e nós também, quando dá, fazemos todos os dias, tá? A espiritualidade deixou claro, muito claro quanto a isso, de que eles teriam condições de atender a todos nós sob, não importando o número de pessoas e com menos critérios, como a gente adotava, de nome, endereço e detalhes. Não, eles estão atendendo porque eles estão seguindo as vibrações daqueles que estão pedindo, tá? Então, eles estão dando conta de atender a todos que precisam, ok? Então, vamos fazer a nossa parte, divulgar para os nossos conhecidos que nós temos essa possibilidade, que podemos ajudar as pessoas nesse momento dessa forma, através de uma palavra, através de um sorriso, de um carinho à distância e através de oferecer a oportunidade desses tratamentos para aqueles que querem, para aqueles que precisam e que está aí à disposição de todos nós, né? O que é muito bom saber que essa espiritualidade não nos esquece, nunca. Eles estão sempre milhões de anos-luz, de passos à nossa frente, e quando nós já colocamos o nosso ali, o primeiro sinal de pedido de socorro, eles já estão nos atendendo. Então, que a gente consiga receber essas boas vibrações e que todos possam melhorar, possam restabelecer as suas saúdes e que nós podemos nos manter bem e passar por todo esse processo da melhor forma possível, dentro do possível e dentro daquilo que merecemos, né? Não podemos nunca esquecer que tem sempre a questão aí inserida do merecimento, daquilo que nos é próprio, daquilo que nós construímos no decorrer da nossa vida, que hoje precisamos experienciar situações, às vezes, mais densas, mais difíceis, né? Mais dolorosas. Bom, mas enfim, é o que a gente sempre fala, nada vem para disseminar, mas sim para nos ensinar. Então, vamos iniciar a nossa conversa da noite de hoje, sempre dentro do Evangelho, dentro da doutrina de amor, e vamos então hoje falar dessa doutrina, né? Vamos abraçar essa doutrina
na noite de hoje. Bom, toda lei traz consigo as chamadas subleis, leis subsequentes, que são as leis que, apoiadas à lei maior a que elas se referem, elas estruturam e ajudam a provar essa lei, a fazer com que essa lei seja verdade. Então, elas trazem, as leis subsequentes, os elementos de comprovação e de materialização dessas leis, né? E as leis naturais e divinas, a quais todos nós estamos sujeitos a elas e pertencemos a elas, também não são diferentes. Nós temos as leis maiores, e essas leis trazem um conjunto de subleis que referendam, que dão apoio para a comprovação da verdade inserida que essa lei vem nos trazer, nos revelar, né? A doutrina espírita também é assim, não é diferente de nada. Então, a doutrina espírita, ela vem como revelador no século XIX e vem nos trazer as informações das leis naturais e divinas, que sempre estivemos sujeitos a elas, e das subleis que as referendam, que as sustentam, para que a gente possa, através desses canais, desses instrumentos, fazer valer, ou seja, andarmos a favor das leis naturais e divinas, e assim conferindo a nós cada vez menos débitos dolorosos e cada vez mais créditos de amor e de luz no mundo da nossa vida futura. Então, essas leis, então, a doutrina espírita, ela tem a primeira lei, a grande lei, a qual ela está ali, enfim, presa e trazendo para nós, é a chamada lei que, como os próprios espíritos revelaram no momento da codificação, a lei de amor, justiça e caridade. É uma lei que tem o nome de lei de amor, justiça e caridade. Essa é a grande lei, né? E várias outras vêm como subleis dessa lei primeira, dessa lei maior, que para poder fazer valer o quê? Para poder fazer valer o amor, a justiça e a caridade, tá? Muito bem. Sempre que eu falo um parênteses aqui, sempre que eu falo desse nome, que eu falo dessa lei, a lei de amor, justiça e caridade, eu lembro com muito carinho de uma casa espírita lá no Rio, que eu dava palestra todo mês, que o nome da casa espírita era Casa Espírita Amor, Justiça e Caridade. E eu ficava muito impressionada com a ousadia, com a ousadia, exatamente, dos fundadores daquela instituição e da falange espiritual daquela instituição de trazer essa lei, o nome, o peso dessa lei para nominar, batizar uma casa espírita. E isso é muito interessante, porque nós também, esse mesmo espanto tivemos nós quando recebemos da espiritualidade dos nossos queridos mentores o nome do nosso local espírita aqui na Terra. Santuário Espírita Caminho do Bem. É interessante, e assim, isso me deixou muito emocionada, porque o que esse nome nos diz, não é? Nos diz que nessa instituição, nesse local, nós encontraremos o caminho para o bem, para o bom, para o melhor, para o amor, para o maior, e praticando o bem, quer dizer, um caminho, um local que nos permite a prática do bem para materializar o bem, para encontrar o bem maior. Isso me deixou muito emocionada, porque a grande maioria das casas espíritas se batizam com nomes de espíritos, de entidades, enfim, de pessoas, não é? E muitas até nem perguntam àqueles a qual usam o seu nome, se tem a permissão de usar esse nome, não é? Então, assim, muito interessante quando você vê instituições que se desprendem
do valor do humano e se apegam a esse maior, né? Então, essa casa espírita no Rio sempre me chamou a atenção por se nominar Casa Espírita Amor, Justiça e Caridade. Então, assim, é muito bom, muito lindo. Isso sempre me chamou muita atenção. Bom, então, voltando aqui. Então, a lei maior de amor, justiça e caridade. Então, a doutrina espírita, ela vem no século XIX para nos ensinar a fazer valer a lei de amor, justiça e caridade. E ela, então, traz em si uma série de subleis essas em formas de tríade, são sempre 3 conjuntos, né, conjugadas de 3 a 3, que vem dar esse sustento para o entendimento e instrumento para viabilização de podermos materializar o amor, a justiça e a caridade. É lógico que é o amor maior, né, o amor divino, a justiça de Deus e a caridade como a condição espiritual, humana espiritual, de trazer o amor e a justiça, né? Então, o primeiro aspecto, o primeiro grupo de subleis, que seriam as leis secundárias, são a tríade de quê? A doutrina espírita, ela traz a lei da universalidade, a lei do progresso e a lei da reencarnação como a primeira tríade, as leis secundárias, né, que sustentam, referendam, comprovam e estabelecem essa lei maior de amor, justiça e caridade. Então, como que a gente entende isso? Porque as pessoas acham que quando fala doutrina espírita, quando fala da tríade espírita, ciência, filosofia e religião. Não, essas são as terciárias. Nós estamos primeiro, antes de chegar lá, nós temos as 3 leis secundárias de sustento, que se referendam para se fazer valer a lei maior. Como que ela se estabelece? Então, vamos lá. Por que se fala que a doutrina espírita é uma doutrina universal? Então, ela tem um caminho de ida e volta, é uma mão de dois, é uma via de duas mãos para entender isso aí. Bom, primeiro, universal no sentido de que ela fala para todos, né? Ela não pede nada em troca para que você a escute, para que você a estude, para que você a compreenda. Então, é muito comum que dentro das próprias casas espíritas nós encontramos pessoas de várias religiões, mas que gostam da doutrina, que procuram as casas espíritas, que se sentem confortáveis, que estudam a doutrina, mas se admitem ser de outras religiões, né? Então, ela é universal no sentido de que ela fala para todos, ela fala para qualquer ser humano, ela fala para qualquer mente, ela fala para qualquer espírito, né? Não, ela não traz para que você a compreenda, ela não estabelece, ela não conjuga a essa compreensão, a esse entendimento, nada que possa constranger, aborrecer ou deixar as pessoas desconfortáveis. Ela não insere nenhum tipo de ritual, ela não insere nenhum tipo de pré-requisito. Não, ela simplesmente, o conhecimento veio através dos espíritos fraternos, superiores, da falange crística, do espírito da verdade, e esse conhecimento veio na razão direta da razão, da inteligência, e ali estabeleceu-se. Então, a universalidade vem mostrar que todos nós, seres humanos, dotados daquilo que nos é, em essência primária, a inteligência, a capacidade de pensar, a consciência, a responsabilidade, somos capazes de ouvir, de entender e de utilizar esses instrumentos que o reformador, que a doutrina traz
para sermos aqueles que estabelecem e que realizam a lei de amor, justiça e caridade. Então, ela tem o primeiro momento, essa universalidade, né? Qualquer um pode compreendê-la. Qualquer um pode adotá-la como uma doutrina na sua vida. O que é doutrina de ser diferente de uma religião? Porque ela não tem uma função passiva. Não é um ato de, é uma introjeta, é você introjetar um conhecimento, você introjetar algumas verdades descobertas, revelações, e a partir disso adotar, entendendo-se, comungando-se com esses princípios, você os adota na sua vida como um todo, não é? Você é espírita, você entende a doutrina dos espíritos e você adota isso, você coloca isso na sua vida em todos os aspectos, em todos os sentidos. Por isso, ela também traz esse caráter de universalidade. O segundo ponto dessa tríade das leis secundárias é o progresso, né? Ela é uma doutrina progressista, no sentido de que ela traz revelações e traz esclarecimentos sobre revelações trazidas ao homem anteriormente, como o Evangelho de Jesus, não é? E de uma forma já dentro de um aspecto já que exige um nível de entendimento, de compreensão, né? Então, ela é no sentido de que é sempre para o homem que vai à frente. Então, em qualquer momento da história da humanidade, ela se estabelecerá. E os próprios espíritos dizem a Kardec, eles traz a nós exatamente isso. Se em algum momento do futuro algo que foi dito possa parecer ser contraditório, a doutrina adapta-se, assim como ela permite que entre dentro dos seus conceitos e use os seus conceitos todo e qualquer princípio de pensamento que não seja baseado em crenças e que não seja em crendices, né, no sentido da crendice, ou de algo que possa ser impeditivo ao uso pleno da inteligência humana. Então, ela tem, essa é a via, uma das vias de entender o progresso, a lei de progresso estabelecida como lei secundária. A outra mão é de que no uso, e no entendimento, e no uso, e na aplicação dessa doutrina, desse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos, então, aprendendo a sermos melhores, aprendendo a nos conhecer e a promover em nós condições de reforma, de transformação e, porquanto, de progresso. Porque aliado a tudo isso, o princípio cristão, ou seja, a moral do Cristo, que é a moral mais pura e mais elevada apresentada a nós na face da Terra, isso nos dá a condição de progredir. Então, nós progredimos, por quê? Porque no uso e no conhecimento dessa ferramenta, nós vamos buscando deixar para trás os nossos erros, os nossos vícios, os nossos equívocos, o nós antigo, para atingir cada vez mais o nós futuro, o nós melhor, o nós em evolução, não é? Então, essa segunda lei dessa tríade, a segunda lei secundária, então, é a lei que fala do progresso, da nossa capacidade de progredir, dela ser instrumento de progresso e dela estabelecer-se no progresso de contínuo. O terceiro pilar dessas leis secundárias, então, é a lei de reencarnação, né? A imortalidade do espírito no acúmulo
na sustentação das suas experiências pregressas e que essas experiências estabelecem no homem o trampolim no momento presente para que ele possa, utilizando-se dessa experiência, da sua própria experiência como espíritos, ir melhorando, ir adquirindo cada vez mais capacidades de ir à frente. Então, a reencarnação vem com o propósito de dar-nos condições de melhorar, de dar-nos condições de aprender, de dar-nos a condição de progredir. Então, cada vez que encarnamos, que adquirimos uma nova identidade, uma nova personalidade, o indivíduo que somos nós vai aprender dentro daquele novo contexto e dali tirar novas experiências, novo aprendizado, para estabelecendo já assim a sua vivência futura, o seu futuro, suas experiências futuras, né? E aí vamos, pela lei de progresso, associada à reencarnação, nós vamos, então, cada vez mais deixando para trás os equívocos, adquirindo novos caminhos que nos permitirão progredir, melhorar e avançar, e assim nós estamos sempre em comum acordo com essa lei, que é a lei de progresso. E cada vez que nós vamos melhorando, aprendendo e evoluindo, nós estamos nos aproximando mais do entendimento e da possibilidade de execução da lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. Não é? Então, o amor, embora seja ele o elemento nato em nós, ou seja, fomos nós construídos no amor divino. Nós somos o amor divino. Ele está lá em nós, no nosso germe, na nossa célula primeva, no nosso início, no princípio de tudo em nós, está lá estabelecido o amor. Então, para nós seria muito fácil acessá-lo. Para nós seria muito fácil entender. Bom, nós somos assim, então é muito tranquilo. Só que não é bem assim, né? Nós sabemos que o homem primitivo, lá o espírito recém-saído da fábrica espiritual, que vem todo aquele processo dentro do determinismo divino, até adquirir características da sua individualidade, começar a progredir como ser humano, como espírito humano, aprendendo, tirando experiências dos seus próprios atos, mal e mal conseguindo praticar o seu livre-arbítrio um pouquinho, cada vez mais refinado, um pouquinho melhor, a gente sabe que esse caminho, que esse processo não é fácil. Então, nós não tínhamos, e se não fosse o conjunto dessas leis secundárias, nós não íamos conseguir simplesmente acessar o amor, a justiça e a caridade em nós no abrir dos olhos, né? A gente precisa passar pela dor, pelo processo, pelo conhecimento, pelo aprendizado nesse caminho da evolução para reconquistar, para entrar em nós, acessar esse amor nato e começar a colocá-lo para fora, no sentido de colocá-lo nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos e para o nosso próximo. Que, afinal de contas, o objetivo de todas essas coisas, de tudo isso, é que a gente consiga amar a nós, sim, e amar fundamentalmente ao nosso próximo. Amar aqueles que estão conosco, amar o conjunto da obra divina, amar o mundo, amar a natureza, amar tudo que nela está, amando-nos. Esse é o princípio de todas as coisas. E aí entendemos a justiça divina e vamos ser os seus autores, vamos ser os instrumentos de se estabelecer no mundo em que vivemos a justiça de Deus, que é a justiça mais pura, mais correta, mais clara. É aquela justiça que nos mostra que ninguém vivencia algo que não lhe é próprio,
que ninguém passa pela dor do outro, sim pela dor que você mesmo estabeleceu, que ninguém vive o amor do outro, mas o amor que você reconheceu em si. Isso é o princípio dessa justiça. Nada nos vem, nada nos acontece, nada existe que não tenha o propósito divino de nos levar para o melhor caminho, que é o caminho do amor. E a caridade é o maior instrumento disso tudo. Paulo foi tão claro naquela primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala, né? Sem a caridade nada seria. A caridade é tudo. A caridade é a base. A caridade é o amor em ação. É o amor materializado. Então, caridade e amor é a mesma coisa. Por isso que os espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos falam o tempo todo. A caridade não é uma das virtudes que o homem deve conquistar. A caridade é a virtude que o homem deve conquistar. Todo o mais é para sustento dessa caridade. Ou seja, a caridade como lei primeira, ela também tem lá as suas subleis, as suas subvirtudes que a sustentam, que fazem, que dão a ela a condição dela ser. Não é? Então, benevolência é caridade, não é? Indulgência é caridade. Compaixão é caridade. Então, todos esses atributos que damos ao homem de bem, que os Espíritos nos ensinaram, tudo isso é a caridade. E caridade e amor é uma coisa só. Porque a caridade é o amor em ação, não é? Amor, tu fala o amor em ação é caridade. É caridade de Deus colocar-nos num planeta como Jesus construiu, de uma beleza maravilhosa. E apesar da nossa inferioridade, nós temos a oportunidade de ver o nascer do sol todos os dias. Nós temos a oportunidade de ouvir o barulho do rio quando ele corre, de sentir na nossa pele o vento, a brisa, de aspirar o perfume das flores, do mato molhado, não é? Nós temos, apesar da nossa inferioridade, o direito de viver. E isso é caridade de Deus para nós. E isso é o amor de Deus para nós. Quando olhamos em volta de nós e observamos a grandeza, até nas pequeninas coisas do mundo em que vivemos, entendemos o que é a caridade. Emmanuel, uma vez, disse-nos que a lua, essa bela que agora está uma bola no céu, que a lua não só tem a função de manter a gravidade, a lei gravitacional da Terra, mantendo essa coesão gravitacional, mas também traz-nos, amansa-nos a alma, o espírito, o coração, que ela traz amor, ela traz alegria, ela traz calma, ela nos leva à contemplação. Quantas vezes não nos vemos parados, tanto tempo olhando aquela lua? Os namorados amam mais quando vem a lua, a natureza reage quando vê a lua, até os animais ficam diferentes quando a lua cheia desponta no céu. E isso é caridade. Então, caridade é a materialização do amor, não é isso? Por isso que a lei maior é amor, justiça e caridade. Ai, que pecadinho, o nosso tempo está chegando ao fim. E nós, então, encerraremos mais uma quarta-feira nessa doce companhia, quando eu acompanho aqui os nomes de todos vocês que estão junto a nós nesse momento, nessa noite tão gloriosa. Esse friozinho fará com que nós possamos dormir mais aconchegados. E eu falo a todos os nossos amigos que nos perguntam pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim, como que está a sua quarentena? Como que vocês estão aguentando? Olha,
aguentando a quarentena, eu falo maravilhosamente bem. Aproveitei para estabelecer novos hábitos em família. Agora nós estamos tão mais próximos. Gente, como estamos próximos como família, não é? Então estabelecemos novos hábitos, criamos novos relacionamentos, estreitamos as coisas boas, aprendemos a deletar aquilo que nós tínhamos uma mania de fazer e que agora vemos que não faz a mínima diferença. Então estamos mais juntos. Os seres humanos precisavam voltar-se para si, dentro do seu ninho familiar, dentro do ninho que é o seu lar. E isso é a grande oportunidade que temos nós, como espíritos, de acessar a nossa instituição primeira, que está lá em nós. O nosso Deus íntimo, o amor em nós, a vida divina em nós. Aproveitem. Aproveitem esse momento. Não fiquem tão ansiosos para voltar a fazer o que faziam, até porque será muito diferente. Então aproveitem para estabelecer novas disciplinas, novos hábitos e sejam felizes. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite maravilhosa. E agora, então, vamos fazer a nossa prece de encerramento para que possamos seguir para o tratamento da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, meus amores, e tenham uma excelente semana. Com Deus, com Jesus, com todos os mentores dentro do seu lar. Boa noite.